Olá pessoal, eu tava conversando com o pessoal ali, eu entrei num debate. Eu fui super sucinto, porque eu sei que não adianta muito debate. Eu só disse a minha palavra e eu entendo perfeitamente que não haveria como refutar, tá? Com um argumento racional. Também se tem ou não, eu saí fora, ok? Porque realmente refutar com um argumento racional a verdade é impossível. Agora, por que eu sei que é verdade? Porque veja bem o caso. O cara coloca lá, prove que Deus existe de maneira empírica. Quer dizer, eles estão mudando o discurso. Porque justamente, cara, se toda vez eu falava, poxa, eu tenho um tal de um postulado. O que é um postulado? É uma verdade absoluta. Ah, por que o postulado é uma verdade absoluta? Ouça, o postulado é uma verdade absoluta porque é uma sentença lógica excludente. Por que diz excludente na lógica? Porque se uma verdade é absoluta, ou seja, é redundante, se uma verdade é verdade, ela tem que excluir as exceções, correto? Senão, ela é mentira. Ou ela é um preconceito, tipo, imagina, você prova a existência, você prova a inexistência, você prova a existência da inexistência, que é o que Nietzsche quer que a gente faça. Quer dizer, ele fala, poxa, você não prova que a existência de Deus. Nietzsche, você não prova a existência da inexistência de Deus. E essa parada já não precisa mais chegar nesse ponto. Porque eu cheguei pros caras e falei, poxa, então quer dizer que vocês estão falando pra provar que Deus existe de uma maneira empírica, joia? Quer dizer que se eu coloco um postulado, que é uma sentença lógica excludente da tese de tudo e a prova da existência de Deus e também a prova da onipotência, quer dizer que isso não vale, né? Porque é só uma dedução lógica, correto? É um silogismo matemático. Aí os caras falaram, mas você prova a formulação? Eu falei, meu amigo, se você quiser raciocinar o postulado, vai estar provado. Por quê? Porque eu vou falar pra você o seguinte, irmão. Se eu tenho uma metafísica, ela é empírica. Por quê? Pensa, eu tô pensando de forma empírica, eu sei, isso não basta. Mas se eu conseguir avaliar todas as propriedades físicas do universo, propriedades da natureza, propriedades fundamentais do universo, todas essas propriedades dentro de um experimento mental, eu consigo reproduzir uma simulação da realidade. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho uma metafísica que consegue avaliar a verdade e ela, sendo empírica, ela consegue provar por silogismo matemático, por dedução lógica, por sentença lógica excludente e por postulado a tese de tudo e eu consigo comprovar a existência de Deus. Joia? Mas aí alguém vai falar, mas se você tá fazendo isso, como que você avalia exatamente todas as propriedades fundamentais do universo? Vamos excluir tudo que tá acima. Vamos ver a base, as propriedades fundamentais do universo, que é o que avalia isso. Se eu consigo avaliar essas propriedades fundamentais do universo, como? Pois o apóstolo Paulo fala, a gente consegue perscrutar até as profundezas de Deus com o Espírito. E acontece que não é besteira não, gente. Porque eu consigo avaliar as propriedades fundamentais do universo de uma maneira muito simples. Sabe como? Eu consigo usar desde o primeiro axioma até o último axioma. Ou seja, se eu usar todos os axiomas da matemática, vejam bem, eu não digo só o axioma da matemática, porque a matemática é fundamentada na lógica. A base é a lógica, dela emerge a matemática e ainda emergiria a física, sendo um artifício das duas partes anteriores, é um tronco. E você vê que a física é um artifício. Por quê? Porque as leis da física, elas podem muito bem ser mutáveis, mas jamais elas vão contrariar a matemática e jamais vão contrariar muito menos a lógica da base. E o que eu falo pra você? Existe uma ciência da lógica. Essa ciência da lógica, dela emerge a ciência da matemática. E aí essa é a matemática pontual. E dessa matemática pontual ainda vem a matemática despontual. É um outro campo da matemática. Só aí você consegue saber o que é a onipotência. Então, meu amigo, se eu falo pra você, eu tenho todos os axiomas, eu falo que é o seguinte, que eu tenho os primeiros axiomas da lógica, os axiomas da matemática pontual e o axioma da matemática despontual. Ou seja, eu preciso de todos os axiomas da ciência lógico-matemática despontual.
Por que despontual e não pontual? Porque a despontual já inclui a matemática pontual, joia? Então se eu tenho todos os axiomas da ciência lógico-matemática despontual, eu avalio completamente todos os axiomas do universo e posso definir o que são as bases, as propriedades fundamentais do universo, ok? Agora se alguém vem falar, porra, mas isso não prova nada? Uma hora prova.